Olá, olá pessoal, boa noite! Quinta-feira, mas hoje não é dia de TBT. Aliás, eu não sei se vai ser TBT para vocês. A gente vai discutir vários assuntos aqui e ela com certeza vai falar muita coisa boa sobre as mentiras. Como é que a gente descobre que alguém está mentindo? Conta aí pra mim. Desde criança a gente tem aquele hábito de que quando quer conseguir alguma coisa, a gente chegava nos pais, ia lá, cutucava. Será que a criança tem malícia? Será que a criança tem a maldade no coração ao aplicar a mentira? Isso a gente descobre através de microexpressões, né? A gesticulação das mãos, do olhar, de como falar. Bom, eu me chamo Yuri Lupaldi, sou jornalista, me encontro aqui em Mato Grosso, em Cuiabá, e hoje eu vou conduzir um bate-papo super gostoso com ela, que é especialista em linguagem corporal, perita técnica em microexpressão. Nada melhor do que ela, Carol Portilho. Vamos aguardar ela entrar aqui na live, mas eu quero que enquanto ela não chega, vocês convidem as pessoas, vai ser um bate-papo muito legal, afinal, falar de mentira não é gostoso? Pra gente ver o maridão do lado, a namorada do outro, o filho, aquele pessoal no ambiente de trabalho. Será que rola muita mentira ali dentro? Vamos aprender algumas técnicas. Aquele bom dia que pega assim no teu ombro, dá o bom dia e não olha no teu olhar. Será que aquela pessoa não é falsa, não tá mentindo? Vamos saber tudo isso. Hoje o papo é mais leve, porque a semana foi puxada. Desde segunda-feira, live política, live empresarial. E hoje é uma live um pouco mais leve, mas que pode te ajudar muito. E ela é especialista desde julho. A gente está tentando marcar uma agenda e conseguiu finalmente. E ela acabou de entrar na sala, Carol Portilho. Vou convidá-la aqui. Já fiz as devidas apresentações. Pessoal, o áudio tá bom, a imagem tá boa. Vamos aguardar aqui. Boa noite, Carol! Boa noite, Yuri. Tudo bem? Prazer imenso estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Obrigada. Tudo ótimo. Olha, não sei se eu cheguei a te contar como que eu te encontrei na internet, fora as entrevistas que eu tinha assistido no YouTube. E eu falei o seguinte, e esse tema mentira, entre outros, né? É um tema que todo mundo fica curioso, né, Carol? Todo mundo, né? Todo mundo quer saber se alguém tá mentindo ou não. Que coisa maluca, né? E é algo tão normal, mas todo mundo tem essa curiosidade. E sabe por que eu me interessei bastante da gente discutir isso hoje? Porque eu fui ver no teu site que 93% da nossa comunicação ela é gestual, né? Então, assim... Sim, pois é. Pode falar. É uma coisa, Yuri, que, na verdade, a linguagem corporal, ela tem dois viés, né? Ela tem dois caminhos aí. Um caminho, que é o que eu gosto muito, que eu costumo dizer que eu gosto até um pouquinho mais do que a parte da mentira, que é a questão de você se comunicar melhor. Então, muitas pessoas, às vezes, perdem a oportunidade na vida porque não sabem se comunicar da forma correta, não sabem, não têm segurança, confiança para mostrar aquilo naquele momento. Só que os recursos para isso estão todos dentro de nós, né? Então, quando a gente toma conhecimento desses recursos, fica muito mais fácil. Quando você sabe que em determinado momento você vai ter que passar uma segurança maior, você vai pegar e vai fazer uma cúpula do poder, por exemplo. Se você precisa falar de forma mais incisiva, você vai fazer mais com a mão mais reta, mas quando você quiser mais conquistar mais as pessoas, você deixa um pouco a mão mais arredondada. Enfim, quando eu conheci isso, na verdade, eu conheci porque eu queria saber se alguém estava mentindo. Essa foi o meu caminho. Mas esse é um viés, né? De você ensinar as pessoas a se comunicarem melhor. E eu acho isso incrível, porque quantas pessoas querem uma oportunidade, quer, por exemplo, se tornar um líder, tem capacidade técnica, sabe até lidar com pessoas, mas não sabe se comunicar, não sabe passar confiança. Né? Às vezes um político que tem boa intenção, mas não consegue passar aquilo dali. Inclusive, era uma pauta que eu tinha colocado aqui. Eu recebi inúmeras perguntas, você não tem noção. Porque nos bastidores aqui de Mato Grosso, cara, a gente tem vários grupos de jornalismo, grupos de comunicadores, e quando eu toquei no teu nome, foi unânime. Traz ela, por favor, a gente Mato Grosso precisa. E olha, eu tô fazendo um projeto agora que é Executivos de Sucesso. São 30 grandes empresários aqui de Mato Grosso, que todos eles estão perguntando como é que trabalha isso na empresa. Eu falei, assiste a live para vocês entenderem. Porque, olha, é essencial. E eu, Carol, venho com uma relação com a mentira muito curiosa, porque eu sou ator de formação também, formei artes cênicas,
E desde 7 anos, quando eu comecei a fazer os primeiros cursos de teatro, a gente escutava aquilo no ouvido. Mente, é a mentira, você tem que mentir para o espectador. Logo depois, quando eu aprendi a técnica, eu aprendi que era o contrário. É você buscar a verdade do personagem através dos gestos, do olhar e da história dele, para que o público acredite. Porque se você não acredita naquele personagem, o público não acredita. Será que a mentira também é assim, contada várias vezes, vira verdade, o povo acredita? Pois é, nossa, você falou tanta coisa assim, deixa eu organizar, porque são todas informações importantes. Cara, a questão de ator é exatamente isso. Por que a gente fica com a sensação quando a gente vê um personagem, um determinado ator, e fala assim, ah, nossa, esse cara trabalha mal, esse cara não atua bem, e etc. É porque ele não consegue manipular as suas expressões faciais. Então, lógico, tem pessoas que já têm dom e elas conseguem fazer isso porque já está nelas. Só que ela consegue também, através da linguagem corporal, e quando ela conhecer as emoções. Porque você imagina o seguinte, ah, beleza, eu sou atriz, eu vou fazer uma cena agora onde eu tenho que demonstrar insegurança. E muitas vezes o ator acaba querendo sentir aquilo dali para demonstrar aquilo. Mas ele pode sentir, lógico, que aí traz mais realidade, mas se ele souber que esse gesto aqui ele vai demonstrar insegurança, se ele fizer alto carinho, ele vai demonstrar insegurança, vai ser muito mais fácil. E nós temos vários atores brasileiros, inclusive Antônio Fagundes, por exemplo, ele é formado na mesma escola que eu, que é a Escola de Portugal, na questão de microexpressões. Então, assim, o ator, né, que busca, o artista que busca isso, ele vai ter mais recursos para atuar melhor naquela situação que ele tiver, né? Agora, a questão que a gente estava falando do... Qual que foi mesmo, Yuri? Você falou do Porque ator, o ator, igual? porque o ator ele acaba insistindo na mentira até que ela se torne verdade. Aí eu fiz uma Sim, sim. paródia aí, a mentira no dia a dia, contada várias vezes, ela pode virar uma verdade? Sim, essa era a pergunta. Olha, tem pessoas, existe até uma doença, a pessoa de tanto ela contar aquela mentira ali, ela acaba acreditando. Mas mesmo se ela pode contar isso 200 milhões de vezes para ela mesma e para as pessoas e etc. Lógico que quanto você mais treinar, né, e virar um ator para contar isso, vai dificultar o nosso trabalho. Mas as únicas pessoas que conseguem manipular até mesmo as microexpressões faciais, que são inconscientes, que acontecem em um quinto de segundo, somente os psicopatas conseguem fazer isso. Então, a pessoa pode contar aquela história diversas vezes. Por exemplo, Yuri, eu faço muito parecer técnico para a justiça. Né? Então, por exemplo, no meio de um processo criminal, um cara está sendo acusado de algo que ele não cometeu. E muitas vezes a testemunha que está indo lá, ela já contou aquela história diversas vezes, ela se preparou, porque a gente sabe que um advogado às vezes prepara o outro e tal. Mas assim, não vai passar pela gente, não. Assim, se passar, a gente vai pegar. Então, não tem essa história de, mas eu contei várias vezes. Lógico que a pessoa consegue controlar algumas coisas, mas quando você está mentindo, seja a primeira, a 10ª ou a 20ª vez, o seu cérebro sabe que aquilo não é verdade. Então, o seu cérebro, quando a gente mente, a gente usa 3 partes do cérebro. Quando a gente fala a verdade, a gente usa uma só. Por isso que o seu corpo não gosta de mentira. Porque quando você está mentindo, o seu cérebro está trabalhando muito. É um gasto de energia muito grande. Né? E pelo instinto de sobrevivência, nós não gostamos de gastar energia dessa forma. E aí, o seu corpo sempre vai te entregar. Ele não gosta de mentira. Então, mesmo contando diversas vezes, o seu cérebro sabe que aquilo ali não foi realidade. E automaticamente, o seu corpo, ele vai ali naquele momento, ele vai acabar mostrando, através da fisiologia, ele vai acabar mostrando aquilo pra gente. Então, não adianta contar aquela história diversas vezes, porque a gente vai pegar. E isso é curioso, porque assim, há vários anos estão tentando buscar técnicas mais eficazes para descobrir o mentiroso, né? Existe até um soro que eu estava lendo, que também não deu certo pela CIA, e o polígrafo. O que você acha do polígrafo? Pois é, Trabalha aí com a questão do estresse, né? Deixa eu só dar um oi pra galera aqui, porque senão eles ficam chateados comigo, tá? Então, deixa eu mandar um Claro. beijo para as meninas aqui do fã-clube Admiradores. Meninas, beijo, obrigada por estar aqui comigo. Tô vendo a galera aqui, ó. Minha irmã tá aqui, beijo, Adriana, meu aluno Anderson Leão. Gente, beijo para todo mundo, tá? Que tá aí acompanhando a gente. Fica com a gente, que a gente vai falar bastante sobre mentira.
Olha, Mas Carol, vamos lá. só pegando um gancho desses teus elogios, que é Ah. importante esse carinho, né? O que gente me escreveu do teu Instagram, fazendo pergunta, te elogiando. Esse teu fã-clube aí é ativíssimo. Eu tô Ô, impressionado. Yuri, não mexe comigo, não, filho. Elas não querem nem saber se eu tô certa ou se eu tô errada. Mas se mexer comigo, essas meninas, elas vão mesmo. E assim, tem as meninas do fã-clube, tem a galera que me acompanha, né? Igual a Lislane tá aqui, a Miriam. São pessoas que me acompanham, assim, e é um carinho tão grande, porque a gente percebe, a Débora, minha amiga, a Débora, na verdade, é minha amiga, minha sócia, minha empresária, meu tudo na vida, aqui, braço direito, tá aqui também com a gente. E essa galera, não só as meninas dos miradores, mas eu posso estar até errada, elas não querem nem saber, elas estão indo. Se tem alguma coisa, meu material meu no YouTube, né? Porque às vezes eu vou fazer análise, as pessoas não, né, não gostam, às vezes, do que escutam, né? Do que eu tô mostrando ali. Ah, elas não querem nem saber, elas entram chutando a porta. Defensoras mesmo, né? São. E é um Eu carinho tenho, eu tenho uma muito grande. dificuldade, quando eu fui para o home office, eu comecei a fazer as lives aqui de casa, eu tinha uma dificuldade enorme, aliás, ainda tenho, de ficar lendo todas as perguntas online e dando oi, porque é tanta gente querida, se você olhar, minha mãe entra, irmão, gente do trabalho, eu toda hora fico querendo dar oi para não passar por antipático, mas não, eu amo todos eles, todas elas, mas é porque eu me desconcentro muito rápido. Exatamente. Ó, o meu amigo Márcio, que é de Manaus, está aqui também. Assim, é uma. Lá, a Valéria, é muita gente, sabe? E obrigada pelo carinho, porque assim, elas já me assistiram terça-feira na live. Aí meu vídeo vai para o YouTube, essas meninas ficam reproduzindo, ela, né, dá reprodução automática e fica o dia inteiro. Fico, gente, pelo amor de Deus, como é que vocês me aguentam assim o dia inteiro? Mas é um carinho imenso. Agora, sobre o polígrafo. O que o polígrafo faz? Ele, na verdade, ele mede o nível de estresse. O nível de desconforto e até mesmo a pressão arterial. É a única coisa que ele faz. Só que a gente não pode andar com uma máquina da mentira, né? Para saber disso. E muitas vezes a pressão arterial, o estresse, ele pode ser alterado devido ao contexto que você está. Então, por exemplo, uma pessoa que nunca foi numa delegacia, nunca participou de um processo jurídico, e naquele momento ali ela está sendo interrogada. Gente, você tem que levar em consideração o contexto. Então, só a pressão arterial da pessoa mudar, alterar o nível de estresse, isso pode acontecer por diversas coisas. Então, só essa informação para a gente não basta. A gente precisa de mais informações. Então, assim, quando a gente está mentindo, só para você entender, até mesmo os sinais da mentira, eles são muito parecidos com o estresse, com o desconforto, com a insegurança. Porque a pessoa, às vezes, ela não está mentindo, mas ela está desconfortável. Por isso que a gente nunca analisa somente um gesto. A gente precisa de 3 informações, né? Que seja pela linguagem corporal, né? São 6 canais diferentes, que aí vem a comunicação não verbal, que é a linguagem do corpo. Nós temos as microexpressões faciais, a entonação vocal, o padrão respiratório, até mesmo a comunicação verbal, o que a pessoa fala. Porque às vezes a pessoa comete, por exemplo, um ato falho, ela vai falar uma coisa e se embola ali, tem um afastamento verbal, que é um outro tipo de uma comunicação evasiva, que pode ser um ponto ali de mentira. A questão é a seguinte, Yuri, não existe o músculo da mentira, não existe o gesto da mentira. E durante muito tempo, quando o estudo começou, e como você falou, tá vindo muita coisa nova aí, inclusive hoje tem um aparelho que a pessoa como se fosse uma ressonância, e dá para saber se aquela pessoa tá mentindo ou não pelas partes que estão reagindo no cérebro, mas também Meu não dá, Deus do né? céu. Não dá pra você enfiar seu marido dentro da máquina de ressonância e falar, vamos lá. Vai vender, hein? Não dá. Mas a gente analisa várias informações. Mas, olhou para a direita, mentiu. Isso não existe. Só que como isso foi falado de uma forma muito solta, e isso gera uma certa curiosidade nas pessoas, as pessoas pensam o seguinte, olhei para a direita, não menti, então esse negócio de linguagem corporal não funciona. Braço cruzado, a pessoa tá fechada. Eu tô de braço cruzado aqui, mas eu não tô fechada, eu tô cansada. Tá vendo? Esse negócio de linguagem corporal não funciona. Porque não é dessa forma. O braço cruzado pode ser diversas coisas, pode ser frio, pode ser cansaço. Só ele não me dá informações que eu preciso. Eu preciso de mais informações para poder fazer uma análise. A gente analisa tudo, até mesmo o padrão respiratório que a pessoa tá e etc. Então, a nossa análise hoje, que a gente usa não só a linguagem corporal, mas as microexpressões e esses outros canais que a gente vai ter informações, ela é muito mais relevante que o polígrafo. Porque o polígrafo, na verdade, ele só vai medir
o seu nível de estresse. E o seu nível de estresse, ele pode ser alterado por qualquer coisa. Agora, beleza, a gente já sabe pelo contexto, o nível de estresse foi alterado. A gente sabe também que tem alguns gestos ali que está com um forte indicativo que pode ser um processo cognitivo da mentira, mas o que vai dar muita informação pra gente, às vezes, é a microexpressão. Então, assim, as emoções, elas falam muito. A gente saber o que o outro realmente está sentindo é muito importante. Aí a Débora, minha amiga, até colocou aqui, ó, regrinha 327. É isso. Qual que é essa regra pra gente saber? A gente precisa de 3 gestos em 2 canais em até 7 segundos. Então, por exemplo, se a pessoa também fez um vídeo de 1 minuto e nesse 1 minuto ela demonstrou só um gesto, pra mim não significa nada. Agora, se ela demonstrou 3 em 2 canais diferentes, em um processo de 7 segundos, meu filho, pode saber ali que tem caroço nesse angu, que eu costumo dizer. Meu Deus do céu. E às vezes, eu estava analisando um processo essa semana de uma testemunha que estava mentindo e estava acusando o réu de ter feito uma coisa. E você não tem noção, eu consegui pegar 11 informações dela em 5 segundos. Em 5 segundos, 11. Então, assim, no relatório eu até coloco, no meu parecer eu até coloco. Falei, bem, não preciso dizer muita coisa, né? E aí eu vou mostrando as imagens, né? As emoções que não estão congruentes com o que ela está dizendo, a resposta de forma evasiva, a linguagem corporal dela, foi muita coisa em 5 segundos. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Carol, assim, para que as pessoas que não entendem ainda. Legalmente falando, a microexpressão ela já entra em todos os processos judiciais como algo totalmente creível. Sim, olha só, o que acontece? Se você for fazer um parecer, né? Se você tentar na justiça somente com a linguagem corporal, não vai ter tanta credibilidade. O que é aceito hoje judicialmente, inclusive nos Estados Unidos, Portugal, alguns outros países da Europa? É o FACS. O método FACS. O que é o método FACS? Beleza, o Paul Ekman, que é o cara das emoções, né? Foi o cara que começou a estudar as emoções e que começou a fazer grandes estudos porque ele queria exatamente saber se alguém estava mentindo ou não. Foi o mesmo propósito que eu, né? Eu era gestora de RH, eu administrava conflito o dia inteiro, eu fazia processo de seleção o dia inteiro, já tinha faculdade com 3 MBA, um monte de curso na área, e eu errava em processo de seleção. Eu falava, gente, eu preciso saber se alguém está mentindo ou não. E o Paul Ekman foi com essa mesma questão, né? Ele era psicólogo, ele é psicólogo, ele trabalhava no hospital psiquiátrico, ele começou a perder pacientes por suicídio, porque elas diziam que estava tudo bem, e na verdade não estava. Quando ele dava alta, ela chegava em casa, ou quando ela ia passar o final de semana em casa, a pessoa ia e se matava. E foi aí que ele começou eu quero entender, eu quero saber o que a pessoa realmente está sentindo. E ele, com um projeto, um dinheiro, ele começou, pelo governo dos Estados Unidos, ele começou a viajar todos os estados, né, americanos. Ele chegou a vir no Brasil, então aqui na América do Sul, ele passou no Brasil e na Argentina. E ele foi em diversos lugares, até mesmo numa ilha chamada Nova Guiné, que é uma ilha onde aquela tribo nunca... Uma tribo que existia lá, nunca tinha tido contato com a sociedade, então ele queria comprovar que as emoções eram inatas e universais. E foi isso que o Paul Ekman fez, ele comprovou. Nós já nascemos com essas 7 emoções, que nós chamamos de emoções primárias, que é raiva, alegria, tristeza, medo, nojo, surpresa e desprezo. Então, ele provou que essas 7 emoções, nós já nascemos com elas, e que elas funcionam de forma inconsciente e que é universal. Elas são iguais em qualquer lugar do mundo. Nós temos aproximadamente 10 mil emoções, tá, Yuri? Assim, Nossa, você vê como tem emoção que não tem nem nome. Mas a gente está tão longe ainda de chegar nesse todo, né? A gente avançou muito. Mas para você ter uma noção, codificado pelo FACS, a gente só tem essas 7 emoções. A gente não tem, por exemplo, culpa, inveja, ciúme, orgulho, que são outros tipos de emoções, a gente não tem codificado ainda. É um trabalho, inclusive, que o meu professor Freitas Magalhães, que é o professor de Portugal, ele fica dentro de laboratório o dia inteiro, exatamente para tentar codificar essas emoções. Mas então, o que ele percebeu? Beleza, ele viu que isso aqui é nojo. Tá. Só que quando a gente faz nojo assim, e tem gente que não sabe o que é, mas assim, quando a gente faz, tá na cara que é nojo. Só que a pessoa, se eu, por exemplo, se eu trabalho com você, Yuri, e eu não gosto de você, e eu chego para trabalhar com você segunda-feira, eu não vou chegar para você, ei, Yuri, bom dia. Eu não vou fazer isso, né? Porque a gente vive em sociedade
E a gente tem que, muitas vezes, manipular as nossas emoções para sermos aceitos e para os processos serem um pouco mais leves, né? Eu não faço isso, só que eu faço uma microexpressão, que muitas vezes a gente não tem consciência do que a gente fez. A gente não sabe por que a gente fez. Então, uma microexpressão é isso aqui, ó. Conseguiram ver? Bem rápido, né? Olha lá. Uhum. E aqui, aí eu chego pra você e faço assim, ó. Ei, Yuri, como é que você tá? Tudo bem? Só que o seu subconsciente, ele tá ligado, né, em tudo que tá acontecendo. Aí ele fica assim, não sei por que, eu acho que o Yuri, sei lá, o santo não bate. A gente fica com uma sensação de que o santo não bateu, que algo não aconteceu. E, na verdade, não tem nada a ver com o santo não bater. O que acontece ali é porque você tá registrando aquelas informações. E é inconsciente. Essa semana, Yuri, foi muito engraçado. Eu fui gravar um vídeo, eu ia trabalhar, falando, gente, são 7 horas da manhã, eu vou até 10 horas da noite hoje, não sei o quê. E eu contando o que eu ia fazer durante o dia, gravando. E soltei no Stories. Deu assim, 40 segundos, veio uma seguidora minha. Você fez nojo nesse momento. Eu falei, gente, eu crio um monte de monstro. A verdade é essa. Quem já fez treinamento comigo, igual o Márcio que tá aqui, o Anderson, a Débora, a Renata, que é minha aluna, a Geise é minha aluna. Eu crio um monte de monstro. Aí na hora, você fez nojo. Quando eu voltei, eu vi um baita nojo. Não, porque aí depois eu vou... E aí eu fiquei pensando, por que eu fiz nojo? Por que eu fiz nojo? Ué, eu tô com nojo de quê? Porque nojo e aversão é a mesma coisa. Então, porque quando a gente fala nojo, né? Nojo nós temos de coisas e aversão nós temos de pessoas ou situações. E aí eu fiquei até de noite caiu uma ficha. Eu entendi agora por que eu fiz nojo naquele momento. Olha como é que é inconsciente. Você não tem controle disso. É muito inconsciente. Mas você entendeu exatamente por quê? Então, entendi. Eu entendi que, na verdade, eu estava indo, numa das coisas que eu estava indo fazer, era uma coisa que eu faço com muito amor e tudo que eu faço realmente com muito amor, mas eu não estava com a mínima vontade de fazer. Eu queria estar sentada em casa fazendo análise, sabe? E aí teu corpo reagiu sem perceber. E aí eu fui triste porque eu tava... Olha lá, meu manual do FACS, que eu fico o dia inteiro. Olha o tamanho disso, gente. Olha o tamanho disso para entender a codificação facial. E aí eu entendi, na verdade, é porque, tipo, eu tô indo fazer lá, eu gosto até de fazer, mas, nossa, eu queria tanto estar fazendo outra coisa, eu queria tanto estar sentado e analisando e fazendo análise e etc. Então eu entendi por que eu fiz aquilo. Só o meu corpo me avisou, né? Então... Por isso que eu falo que o processo às vezes, por exemplo, desprezo. Desprezo é isso aqui, ó. Já viu quando a pessoa faz, tá bom, Yuri, e faz um desprezo? Então, o desprezo é uma emoção que está ligada à superioridade. Ela se sentiu superior a você naquele momento. Mas tem hora que eu me pego fazendo desprezo, porque aí você começa a perceber, né? Fiz desprezo. Meu Deus, eu fiz desprezo. Por que eu fiz desprezo? Você começa... É um processo meio que de autoconhecimento mesmo, sabe? É muito legal. E eu Anderson, acredito que você deve... colocou, eu sou um monstro mesmo, e é mesmo. É um monte de monstro que eu tô soltando. E só respondendo, é uma pessoa que passou aqui, eu não consegui ler, vai ficar gravada assim no YouTube e aqui. Depois vocês podem assistir ela inteira. Mas, Carol, você falando tanto desses seus alunos que vai multiplicando essas informações, esse conhecimento, não chega um momento que você pira. Vou te falar por quê. Por exemplo, eu comecei a fazer lives no Instagram e eu tô me vendo. Eu sempre fiquei atrás das câmeras. Eu detesto monitor, detesto ficar me vendo. Então, quando você está se vendo, você está se julgando. De repente, você olhou uma pergunta no guia, você fez uma cara, não, essa daqui não, vou para outra. Você não gostou dela. Aí a pessoa acha que é com ela. Entendeu? Então, assim, depois que eu comecei a me ver no monitor, eu comecei a me julgar mais das minhas expressões, que às vezes não tem a ver com o entrevistado. Então, assim, você não se sente bombardeado, não gera medo nas pessoas, de repente, num familiar, nos amigos, no marido. A Carol tá do meu lado, meu Deus, ela vai saber que eu tô mentindo. Olha, você falou uma coisa muito bacana. A gente sabe, o Yuri, o que o outro está sentindo através das microexpressões faciais. Mas a gente nunca vai saber, pelo menos por enquanto, o que a ciência nos traz. Pode ser que a gente evolua muito, chegue em determinado momento, a gente chegue nesse processo, mas a gente não vai saber qual a motivação daquela emoção, entendeu? E foi o que você falou, às vezes não é nada a ver com o entrevistado. E é exatamente isso. Então, assim, por exemplo, você chega no trabalho e aí você percebe que tem uma pessoa que fez um desprezo. Na hora que você estava falando e tal, ela aqui no computador, ela fez um desprezo. Aí você começa, ela me desprezou e tal.
Gente, a gente não sabe, porque a gente não sabe a motivação daquela emoção. A gente não sabe. Então, já aconteceu uma coisa, aqui inclusive eu conto no meu curso, que esse meu curso é muito dinâmico, né? E eu vou contando as minhas histórias. Eu brinco que eu exponho a família inteira, sabe? Que eu vou contando todos, São os todos cobaias, né? os cobaias. Que teve um momento, um dia que eu conversando com a marido assim, de bobeira, eu comentei com ele, falei, amanhã a gente vai almoçar na minha mãe. É aquela coisa de domingo almoçar na casa da mãe, sabe? E aí, só que, sabe, é uma coisa, e eu juro por Deus, às vezes eu não quero ver, mas sem querer eu vejo, sabe? Sem querer. Tipo, a Débora, minha amiga que convive muito comigo, às vezes a gente tá conversando e tal, eu falo assim, eu vi, desculpa, eu não queria ter visto, mas eu vi. Ela, tá bom, eu vi que você viu. Porque não tem jeito. Aí perguntaram aqui, qual o tema da live? Mentiras. Estamos falando sobre mentiras e emoções. Mas aí, quando eu bati o olho nele, ele tinha feito um desprezo. Ele, tá, vamos sim. E fez um desprezo. Eu, na mesma hora, falei, que isso? Você tá desprezando minha mãe? Qual que é o problema? E eu ali, né, questionando aquilo e tal. E, lógico, no dia seguinte, lógico, a gente foi almoçar na minha mãe. Mas quando eu fui descobrir, na verdade, aquele domingo ia ter um jogo do Flamengo 2 horas da tarde. Não tinha nada a ver. E ele é flamenguista doente. Não tinha nada a ver com a Bom minha gosto, seu mãe. marido. Muito bom gosto, seu marido. Bom gosto. Você é carioca, né, filho? Mas olha, não tinha nada a ver com a minha mãe. O que aconteceu naquele momento ali foi ele desprezou o fato, putz, vou ter que ver o jogo do Flamengo lá, não vou conseguir ver aqui sozinho, tomando minha cervejinha e etc. Então, o desprezo estava ligado a isso. Por isso que a gente nunca pode apontar o outro, porque a gente nunca sabe a motivação. Pode ser que seu colega de trabalho que fez aquela emoção em determinado momento, pode ser só porque ele lembrou de algo, ele lembrou que a mulher dele chamou a atenção dele antes de ele sair, eles brigaram antes de sair, na hora veio o pensamento. Então, a gente não sabe a motivação. E às vezes, sabe Carol, o que a pessoa está sentindo. Desculpa te interromper, às vezes é até uma expressão para positivo. Vamos imaginar que ele queria almoçar contigo em um lugar especial. Então, assim, ele não queria para sua mãe, mas queria com você para um lugar especial. Vai tentar preparando uma surpresa. Você acha que, por exemplo, nesse momento, é viável você questionar essas expressões dessas pessoas ou não? Não, não. Não? É uma coisa que eu falo sempre assim, antes de julgar, sempre analise mais. A gente precisa analisar muito a situação. As pessoas julgam muito, né? Eu não posso ir para uma análise já com um pré-julgamento, né? Eu lembro, eu já contei isso aqui também, uma vez aquela situação da Pugliese e tal, que ela retornou, né? E aí eu fiz análise do pedido de desculpa dela. Antes de eu postar, várias pessoas me mandaram assim, certeza que ela tá mentindo. Aí eu falei, mas por que você acha que ela tá mentindo? Ela é uma metida. Gente, assim, você precisa dissociar. Se você não gosta, né? Eu tenho que analisar o Bolsonaro. Se eu gosto ou não dele, eu tenho que tirar isso. Eu não posso. Porque se você seguir um viés de que eu não gosto desse cara, ele tá mentindo, eu vou buscar isso. Né? E acaba que isso pode confundir o nosso cérebro. O nosso cérebro tem que tomar muito cuidado, porque ele confunde a gente de uma forma muito rápida, sabe? E de uma forma muito inconsciente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E, assim, esse julgar o outro, primeiro, é feio. É extremamente feio. A pessoa, ela fica sem reação, porque muitas vezes ela não tem consciência que ela tá sentindo aquilo. Ela não sabe que ela tá sentindo aquilo e você vem e aponta, fala assim, não gostou do que eu falei? A pessoa até assusta, porque talvez ela nem tenha consciência do que ela realmente está sentindo. Ou o famoso a cara não mente, né? Sua cara não tá mentindo. Esse aí mas falar, apontar o outro, lógico que eu faço isso em casa, brincando, né? Às vezes com os amigos, brincando e tal, eu vi, não sei o quê. Agora, numa negociação, numa conversa com uma pessoa, eu não vou ficar, mentiu, fez nojo, agora eu desprezo, agora eu não sei o quê. Não tem como a gente fazer isso. Agora, lógico que em casa a gente faz, né? Não, exatamente. Não tem jeito. Usar meu recurso que eu tenho. Carol, uma das perguntas que me surpreendeu essa semana, eu acho super interessante, é a fase infantil. Quando a criança começa a entender um pouco mais do mundo e ela começa a querer algumas coisas e ela mente. Só que a mentira está muito associada à maldade, à falsidade. Como é esse processo na infância? De mãe, eu não fiz isso, mãe, eu fiz aquilo. Porque a criança, teoricamente, tem essa ingenuidade, né? E esses gestos valem nesse período? Sim, com certeza. A primeira coisa que as pessoas precisam entender é que mentira é um processo de comunicação social, tá? A mentira faz parte da nossa sociedade. A gente nasce mentindo. A gente já nasce com essa programação. Isso,
Só para você entender, e para todo mundo aqui que nunca me assistiu, a questão da... Nós somos vestígios primitivos de milhares e milhares de anos, né? Então, os nossos ancestrais, por exemplo, eles provavelmente não mentiam. E à medida que a gente foi formando, né, as pequenas tribos e depois foi vindo a sociedade, etc., a gente começou e aumentou esse processo de mentira. Inclusive, os animais também mentem. Existe uma história muito bacana de um macaco que ela foi gravada, que ela quebrou um monte de coisa, e aí chegou o treinador dela lá, o cuidador dela, falando: olha o que você fez, você quebrou. Ele foi e apontou para o outro coleguinha da cela. Não fui eu, não, foi ele. Então, assim, os animais também mentem, né? Mas qual que é a questão? Nós já nascemos mentindo, com poucos dias de vida, as crianças, né, os bebês já fingem chorar para chamar a atenção. Olha só. E a partir de 1 ano, 2 anos, elas já começam ali com algumas coisinhas de mentira, né? Você vê a criança manipulando o choro para chamar atenção, para conseguir o que ela quer e etc. E com 5 anos, o ato da mentira já é um ato normal para a criança. Então, aquela mãe que chega e fala o seguinte: ah, não, meu filho não mente. Não, todas as crianças mentem. Lógico, tem crianças que mentem mais, tem crianças que mentem menos. As motivações são diferentes. A maior parte da motivação da mentira na infância ou é por birra, porque ela quer alguma coisa, ou por medo, né? Por exemplo, ela está numa sala de aula, na hora do recreio, criancinha de 3, 4 anos. Aí cai um negócio e quebra. A professora pergunta: quem quebrou isso aqui? A criança: ah, fui eu. Não pode, feio, não sei o quê. O que aquela professora e os aluninhos acabaram de aprender? Ah, entendi. Então, quando eu quebrar, eu não vou falar que sou eu, não. Porque senão vão brigar comigo. Então, assim, as motivações, elas são diferentes. Pode ser por medo, pode ser por proteção, pode ser para chamar atenção, pode ser para conquistar algo. E há um estudo que mostra que, a partir dos 9 anos, as crianças já conseguem manipular as outras pessoas. Eu acredito que isso acontece muito antes. Isso é uma fala do Paul Ekman na década de 80, só que a gente parar para pensar, isso foi, na verdade, em 78 que ele escreveu isso no artigo, que a partir de 9 anos as crianças já conseguem manipular. Só que eu acho que a gente já evoluiu e as crianças hoje, com 3, 4 anos, elas já estão conseguindo manipular bastante, mas as crianças mentem sim, tá? Todas. Mas Umas mais, outras menos. Talvez elas não tenham essa malícia, né? Que os adultos tenham, mentir pela maldade, né? Em alguns casos, né? Não, para tirar vantagem, né? Isso não. Porque elas não têm um entendimento ainda desse mundo, mas elas já mentem sim. E a gente também tem uma cultura, né, Carol, que as pessoas discutem muito, principalmente os psicólogos, que eles falam que você sempre ficar do lado da verdade ou falar sempre a verdade é mais prejudicial para algumas coisas. Então a gente acaba crescendo com essa história: se eu for muito sincero, se eu falar o que eu penso, se eu não levar desaforo para casa, eu prefiro fazer do que mentir, do que ser falso. Existe uma grande diferença de mentir e ser falso, né? As pessoas confundem bastante. Ô Yuri, você entrou num ponto, assim, que eu costumo falar sobre isso, e tem gente que acha que eu viajo, assim. Eu acho que nós estamos num processo de evolução, né? Vamos pensar no ser humano, nós estamos evoluindo. O ser humano de hoje não é o mesmo de 50 anos atrás, que não é o mesmo de 200 anos atrás. A gente evolui e a gente esquece disso, né? Nós estamos evoluindo muito. O nosso corpo vai evoluindo, né? Se a gente parar para pensar, hoje tem crianças que... quer dizer, a maioria das crianças já nascem sem siso, né? Porque a gente não tem mais a necessidade do siso. E há estudos de 2.000 anos atrás que encontraram até mesmo o 14º molar. Além do siso, tinha mais um. Então, o que acontece? A gente vai se adaptando, né? O nosso corpo vai se adaptando ao mundo. Tem coisas nossas que são de milhares de anos atrás, que é incrível quando você começa a entender, por exemplo, a mão enrugada, quando enruga, né, por causa da água, aquilo ali tem um porquê. Né? Tudo tem um porquê. O seu corpo, tudo tem uma explicação e tudo funciona para te defender, para o seu instinto principal, que é o de sobrevivência. Agora, o seu corpo vai te dando informações de tudo que está acontecendo o tempo todo. Mas a questão da mentira, você entende porque a gente ainda tem que mentir, porque nós não somos maduros o suficiente? Mas, e aí a gente está começando com o estudo da linguagem corporal, que 10 anos atrás ninguém sabia de linguagem corporal, principalmente no Brasil. Estados Unidos ainda estava um pouco mais, que é o berço, né?
estava um pouco mais desenvolvido nessa área. FBI já estava começando a ser treinado para isso, já estava acontecendo nas faculdades, os cursos. Algumas partes da Europa já estava começando a ficar mais desenvolvido. Quando eu comecei a estudar 7 anos atrás, eu falei, cara, daqui 5, 10 anos, a gente só vai ouvir falar de linguagem corporal. E as pessoas achando que eu estava surtando. Hoje, qualquer coisa que acontece de polêmica, de tudo, todo mundo quer saber. Peraí, estava mentindo ou falando a verdade? Veio o negócio do padre. O padre mentiu ou não? As pessoas estão buscando, né? Olha a quantidade de alunos aqui que estão buscando informações, que nunca tiveram interesse em estudar outras coisas, estão se interessando em estudar isso. Então, a ciência ela está evoluindo. Vai chegar um determinado momento que o ser humano vai ser tão maduro que eu acredito muito, e é uma teoria minha, não tem lugar nenhum isso escrito, é uma teoria minha, que eu acho que vai chegar um determinado momento que a mentira vai acabar. Isso eu tô falando daqui 1000 anos, talvez. Será que a gente vai amadurecer o suficiente? Porque a gente tem que mentir hoje, porque a gente vive numa sociedade, sabe? E por uma falta de maturidade nossa, de não ter esse entendimento de receber todas as informações. Mas eu acredito que a mentira vai acabar. E vai acabar também, porque vai todo mundo estudar linguagem corporal e não vai ter como mentir, né? Aí vai Com certeza. A gente vai falar, pessoal, sobre os cursos, como vocês vão aprender. No finalzinho da live, ela vai falar tudo. Vídeos maravilhosos. Você vai viralizar, vai ficar assistindo um, vai para outro, vai para outro, vai para outro, porque não tem como. Porque é um assunto que realmente é interessante. É interessante. Mas, Carol, eu acredito que isso veio com a globalização, né? A questão digital, de todo mundo ter voz publicamente. Eu acho que todo mundo fica com aquela vontade de se expressar. E se expressando, todo mundo hoje opina. Todo mundo é um ser da verdade, todo mundo tem direito de falar o que pensa. E aí, quando você vai para uma rede social falar de um político, de um artista, de um escândalo, as pessoas querem ver a opinião de todos. Às vezes não é uma pessoa relevante, é uma pessoa comum. Mas a quantidade de pessoas comuns que estão reforçando aquela verdade. Entendeu? Por exemplo, ela mentiu. Olha, desses comentários, todo mundo vai para os comentários, né? Eu vou ver os comentários. De 100 concordaram. 30 não concordaram. Então, eu acho que ela deve estar mentindo mesmo. Então, assim, é a voz popular. Eu acho que a digitalização das coisas deu voz para tanta gente que todo mundo hoje opina, todo mundo é crítico político e todo mundo quer ouvir não só os especialistas, mas a massa. Por isso vieram os robôs, né? Os robôs Sim. que estão ali comentando e, assim, para fortificar aquela, talvez, mentira multiplicada. O Yuri, eu vejo muitos comentários. Eu adoro, sabe? Entrar e ficar vendo os comentários para ver como o ser humano pensa, né? Assim, o que passa na cabeça dele e é muito doido, assim. Para quem gosta de comportamento humano, estude comentários de algumas coisas, porque o que a gente está tendo agora? A gente está tendo uma geração de uma cambada de gente imperfeita, né? Porque todos nós somos. Mas é essa cambada de gente imperfeita procurando alguém perfeito. E aí, quando quebra essa coisa, essa luz de que a pessoa não é perfeita, aquela pessoa é cancelada na internet, né? Por isso que eu fico o tempo todo falando para quem gosta de mim, para quem respeita o meu trabalho, para quem me segue e tal. Gente, eu não sou perfeita, tá? Gente, eu tenho um monte... Eu fico o tempo todo falando, tipo assim, para não iludir ninguém. Eu não quero iludir ninguém, não. Só que exatamente esses comportamentos de pessoa que são extremamente cruéis, às vezes, extremamente cruéis, né? A gente vê isso, quantas vezes a gente vê mulheres lindas na internet falando, pô, estão me xingando, estão falando isso de mim. E é exatamente esse tipo de comportamento que nós precisamos evoluir, que a gente não evoluiu ainda. Então, assim, não dá para falar em acabar a mentira enquanto a gente tiver um ser humano que faz um tipo de coisa desse, né? Assim, que simplesmente, muitos são robôs, muitos são fakes, mas tem muita gente real ali, que entra no Instagram do outro só para xingar, gorda, feia. O que leva o ser humano a fazer isso, né? Assim, O que leva? Outro dia uma pessoa entrou e colocou assim, testuda. Eu falei, poxa, cara, assim... me chamando de testuda, né? Aí eu até parei de pensar, falei, eu acho que eu tenho uma testa meio grande mesmo. Mas assim, eu fiquei pensando, eu falei, poxa, eu trabalho tanto, eu dedico tanto para estar aqui gerando conteúdo. Para ver uma pessoa que não me conhece, me chama de testuda, assim. Pô, podia falar outra coisa. Mas no final, cara, a gente tem piedade. Eu acho assim, essas pessoas que vivem para fazer isso, eu tenho pena. Eu sempre falo isso, porque são pessoas que olham sempre algo que não tem necessidade de olhar ou que não é importante. Então você vê que o foco dela na vida está totalmente desvirtuado, ela nem sabe o que ela está vendo. Porque assistir uma live tua com tanta informação e criticar uma estética é ser muito pouco. É ser muito pouco. Sabe? É uma coisa que é desanimador.
Mas eles já colocaram aqui, você é linda, obrigada, tá? Mas E é linda mesmo, mandou um monte de foto pra mim, eu peguei uma foto antiga, quando ela mandou várias, eu falei, meu Deus, isso é modelo essa daí. Mas olha, é uma coisa que eu aprendi, que é o seguinte, é dela, não é meu. Sabe, assim, esse fato dela querer atingir o outro, isso é dela, não é meu, e eu não tenho nada a ver com isso, ela que fica com essa mágoa dela. Mas é exatamente esse tipo de comportamento que também vai amadurecer. Né? Quando eu falo, a mentira vai acabar, é porque para mentira acabar, a gente vai ter que ter evoluído outras coisas mais, entendeu? E isso é uma das coisas que isso vai acabar também, né? Porque a gente vai ser maduro o suficiente de poder receber isso. Eu acho, por exemplo, que eu amadureci nos últimos anos, porque antes, se eu escutasse um textuda desse, eu ia ficar mal. É isso Eu que eu ia ia te ficar medindo a perguntar, como é que testa você para ver se reage com estava as fora do críticas? padrão. Entendeu? Então, eu já amadureci porque eu sei que isso não é meu, é dela. Então, olha só, o início de um progresso. Eu tô falando bem no início, porque eu tô falando de coisa de 1.000, 2.000 anos daqui, né? A gente não vai pegar isso. Mas olha o progresso acontecendo. Isso é amadurecer, né? Isso é crescer. É a gente aceitar que o outro acha isso e que tá tudo bem. Ou vai bater, né, da gente dessa forma e tá tudo certo, né? Então, a mentira, essa questão da mentira é isso também. A gente tá maduro o suficiente para aguentar todos esses tipos de informações. Só que quando a gente chegar nesse processo, as pessoas também vão ter amadurecido e não vão estar atacando uma a outra assim. E Né? a partir do momento que você se torna cada vez mais pública, né, pelo teu trabalho, tem que ter essa maturidade, inclusive adiantada, porque as críticas vão vir, as pessoas vão falar. Mas o que eu pude perceber, né, te pesquisando um pouco, é que a grande maioria, se não completamente do que eu li, é positivo, porque são assuntos tão interessantes que as pessoas vão querer pesquisar permanentemente. Né, Carol? Mas vamos entrar agora na parte prática, por causa do nosso tempo. Como realmente desvendar através de alguns gestos, alguns tiques nervosos. Me perguntaram se balançar a perna quando conversa mentira. Qual que é a diferença da ansiedade para o cara que está mentindo? Coçar a cabeça. Essas coisas, os pormenores, se são de mentiroso ou tá ligado à ansiedade. E pra gente entrar na prática, eu quero te fazer a última pergunta, porque tem tantas aqui que eu tô tonto já. Mas assim, não, o pessoal me bombardeou aqui, mas eu tô pegando as mais importantes. Você dá consultoria para vendas também, né? Eu ri quando eu recebi essa pergunta. Yuri, pergunta para ela, por favor, como não cair em papo de vendedor? Já fui enganada várias vezes. Como é que a gente sabe que o homem tá mentindo, que a mulher tá mentindo? Olha, o problema é que vendedor, alguns são atores, né? Porque vem uma crença antiga de que um bom vendedor é aquele bom mentiroso, né? Eu, pelo menos, quando eu comecei com vendas muito tempo atrás, eu ainda escutava isso e isso caiu por terra há muito tempo. Mas ainda existem esses tipos de vendedor. A questão é começar a observar, sabe? Assim, lógico que aqui em 10, 15, 20 minutos eu não vou não vou conseguir formar nenhum detetive em mentiras. Mas saiba o seguinte, se você começar a observar, tem uma frase de Sherlock Holmes, né, que é aquele personagem detetive, ele falava o seguinte, muitas vezes a gente vê e não observa, né? As informações estão ali. Então, assim, o que é mais importante é quando você aprende linguagem corporal, quando você aprende microexpressões, lógico que a técnica faz toda a diferença, o conhecimento técnico, mas a prática é que vai te levar à excelência e vai te trazer ser bom, um analista, mesmo se você não for trabalhar com isso, mas você usar na sua liderança, você usar como vendedor, ou até mesmo como cliente, né? É uma ferramenta para o seu dia a dia. Mas é começar a observar alguns detalhes, e a gente não consegue observar às vezes. Então, se você começar a não ver somente as palavras, né? Na verdade, ouvir só as palavras, que a pessoa, quando está falando, fica prestando atenção nas palavras. Eu ignoro as palavras, eu estou aqui no corpo, vendo o que está acontecendo no corpo ali, né? E ela começar, essa pessoa, né, que perguntou, ela observar algumas coisas, né? Lógico que são várias informações para você saber se alguém está mentindo ou não. Mas, por exemplo, a mão aqui no pescoço. A mão no pescoço quer dizer que a pessoa se sentiu desconfortável com algo. A gente tem a tendência de levar a mão no pescoço quando a gente... Por exemplo, se eu pergunto para alguém e falo assim, mas quanto você ganha por mês? A pessoa se sentiu desconfortável com essa pergunta. A pessoa vem e, então, depende. Varia entre 2, 3 mil. Depende da venda, como é que vai estar aquele mês. Automaticamente leva a mão. Você vê muitos artistas, por exemplo, quando estão numa polêmica e vão começar a gravar um vídeo tentando se justificar, as pessoas elas já começam aqui, ó, pegando no cordão, pegando no pescoço,
Porque é uma tendência que nós temos, e aí tem toda uma explicação histórica disso, porque é uma área extremamente sensível, os animais atacavam nessa área e etc. Porque tudo tem uma explicação, tá? Na linguagem corporal, tudo tem, nada é porquê. Porque é assim, não, tudo tem um porquê. Por exemplo, a coçadinha. Coçou, mentiu. Não, não é que coçou, mentiu, mas o que acontece? Quando nós estamos nervosos ou estamos mentindo, a nossa pressão arterial ela altera muito rápido. Com isso, a corrente sanguínea corre mais rápido e coça. É uma leve coçadinha. Observem quando vocês vão mentir ou quando vocês estão desconfortáveis com algo. E se você tentar não coçar, Yuri, fazer assim, não, eu não vou coçar, eu não vou coçar, eu não vou coçar, não dá. Quando você, o negócio vai aumentando, sabe? É um negócio muito... Porque é inconsciente, né? Por exemplo, você não consegue controlar a sua pupila. Tipo, vai pupila, dilata, dilata. Você não consegue fazer isso. Tem todos os comandos, né? Fisiológicos que fazem isso acontecer. Mas, por exemplo, então coçou, mentiu? Não. Só que é um forte indicativo. Você precisa de mais informações. Mas eu, por exemplo, eu faço muito processo de seleção. Tem candidato que senta na minha frente, o cara se coça inteiro. Ele fica assim, não, porque... Não, nesse emprego, na verdade... Mas ele, provavelmente, ele está nervoso. Olha o contexto que ele está inserido, né? Isso automaticamente já traz um nervosismo. Agora, o caso de um vendedor que está vendendo um produto não é um contexto fora do normal, porque ele faz aquilo ali o tempo todo. Agora... eu não vou falar que esse candidato está mentindo. Agora, beleza. Eu fiz uma pergunta, tipo, por que você saiu do último emprego? Aí ele coçou, passou a língua na boca e quebrou o contato ocular e fez uma microexpressão de desprezo. Opa, peraí. Pode vir mentira. Aí ele vai responder, não, porque na verdade a empresa que eu trabalhava, peraí. Uma outra informação, afastamento verbal. Ele não respondeu o porquê. Ele ficou falando da empresa, como é que a empresa era. Então, assim, não é só a coçadinha, sabe? Não existe um gesto, não existe um músculo da mentira. Não existe um olhou para a direita mentira. Ele procurou justificar o contexto da pergunta para desconversar. Sim, né? E não tem nada a ver. A pessoa que não me olha nos olhos, ela tá mentindo. Gente, isso não existe. A pessoa que conversa e não olha nos olhos, isso é um padrão de comportamento dela, não tem nada a ver se ela é uma pessoa de confiança ou não. Isso tem a ver com a questão dela talvez ser muito simples, muito tímida, ela não consegue manter contato ocular, é um padrão de comportamento dela. Agora, é diferente de quem sempre conversa olhando nos olhos, sempre. A pessoa conversa com você olhando nos olhos. Aí entrou em determinado assunto, vai, coça, desvia o olho e faz uma expressão de medo. Opa, temos ali 3 informações em 2 canais diferentes em até 7 segundos. Pode ser que a pessoa esteja mentindo. Agora, Carol, para análise, mas eu consigo adaptar isso no meu dia a dia, por exemplo, saber se um vendedor está mentindo ou não? Gente, eu falo que quando você aprende linguagem corporal, por exemplo, quando a pessoa faz o Decifrando Pessoas, ela sai de lá olhando o mundo de outro jeito. Ela começa a ficar assim, ó. E até uma coisa que eu aviso os alunos, gente, calma, tipo, porque se deixar, eles apontam, sabe? Se deixar, lá, eu vi. Eu falo, não, e só para descontrair, Carol, só para descontrair, um espectador fez uma pergunta, Yuri, como é que você se sente analisado? Olha, eu pensei 1000 vezes, essa entrevista vai ser complicada, porque vai vir a Carol com a legião de alunos dela, vou fazer o quê? Vou ficar parado. Quando você sabe que a pessoa tem as técnicas, eu acho que já amedronta um pouco, sabia? É igual psicólogo, o pessoal fala, cuidado que ela é psicóloga, vai te analisar. Gente, eu acredito que as pessoas não saem aí fazendo análise aleatoriamente, mas claro que é natural você observar alguma coisa diferente ou outra, mas as pessoas têm que ficarem tranquilas. Como você falou, não é um bombardeio, eu vou conhecer no elevador, boa tarde, vizinho, e mentiu, agora vai... Não é, a pessoa acaba que perde a convivência social, né? Não tá analisando, as pessoas são comuns, né? O interessante falar isso. E eu tomo muito esse cuidado, Yuri. Eu não faço isso o tempo todo. Lógico que eu brinco, às vezes, igual tem reunião, às vezes, na minha equipe. A Larissa, por exemplo, tá aqui da minha equipe, ela cuida do meu marketing, tudo. Ela, às vezes, vem em reunião com a câmera desligada. O que foi, Larissa? Tá com medo de quê? Liga essa câmera aí. Mas brincando, sabe? A gente não... E às vezes é sem querer, assim. E às vezes, quando vê... às vezes, por exemplo, a pessoa tá falando comigo. E aí eu vejo que ela tá com medo, eu falo assim, cara, eu já vi que você tá com medo, fala aí logo, assim, não fica ela aqui falando de Minas Comunicação, eu tiro a câmera. Porque às vezes é pra agilizar o processo, às vezes a pessoa tá, não, aqui, fala, vai direto ao ponto, aí não precisa esconder. Só que é um processo que daqui a pouco tá todo mundo igual eu. Isso é um fato, tem um monte de aluno meu aí que já sabe analisar mais do que eu. Então, assim, é uma coisa que... Isso vai acontecer, é um processo, é uma nova informação que a gente está tendo
na nossa história, né? Na nossa sociedade. Mas a questão eu sou de uma forma muito discreta. E tem muita gente que não sabe. Tem um monte de gente, Yuri, que vai para processo de seleção comigo e não sabe que eu sou especialista em mentira. Acho que até melhor, né? Porque a Sim, pessoa já fica nervosa, com certeza a pessoa já sim. fica. Uhum. Mas aí é lógico, eu faço um rapport, né? Que é uma outra técnica. Eu uso o recurso da minha linguagem corporal para, não, tá tudo bem, relaxa, vamos lá e tal. E é até bom, porque às vezes a pessoa não me dá trabalho, sabe? A pessoa já sabe que eu sou especialista, aí ela não fica mentindo, ela já vai direto ao ponto, só que bom, né? Adiantou a minha entrevista aqui em meia hora para eu não ter que ficar perguntando tanto. Carol, a gente tem 10 minutinhos, mas eu queria terminar Já? esse bate-papo bem descontraído mesmo. Curiosidade que todo mundo deve se perguntar. Na vida pessoal, como é que é com o maridão? Você tá mentindo pra mim, você não tá mentindo. Deve ter DR, deve ter ciumeira. Como é que é isso? Fala. E acaba que você não sabe, o pior de tudo é que ele também me analisa. Porque ele fez Meu comigo. Deus. E aí, E aí acaba que, assim, no início foi um pouquinho difícil, mas hoje em dia é uma coisa mais natural, sabe? Dele às vezes fazer e eu falo assim, acabou de rolar um A82 aí, assim, na hora. E aí agora a gente vai e brinca com o negócio, sabe? Assim, não tem como. Mas mentir pra mim realmente é uma coisa bem difícil. E às vezes, não só com o marido, mas às vezes, por exemplo, sobrinho, almoço de família, sabe? E aí, às vezes, até brinca. Tipo, a minha irmã vai e deixa pra perguntar alguma coisa na hora que eu tô perto. Tipo, aquele assunto lá, me conta aí. Agora conta a história pra gente, aproveita que a Carol tá aqui. E aí, mas é muito na brincadeira, sabe? Tipo, ó, não me enganou não, não enganou não sei o quê. Mas é uma coisa que eu tento trazer com leveza, sabe? Não dá pra... A Naira até colocou, tem o Luca também. Sim, o Luca, então, assim, aconteceu uma história que eu acho que no dia eu gravei um stories que foi muito. Olha lá, o Márcio colocou, tem casos que até não dá separação. Lógico, Márcio. Mas, mas olha só, foi o seguinte, o Luca, ele pegou e deu MM pro gato. E o gato filhotinho, tinha acabado de chegar aqui em casa, tal, para a gente já tinha falado que ele não podia dar, não sei o que, não sei o que. E aí eu percebi que o gato tava meio esquisito. Eu fui em cima do Luca. Eu falei, Luca, você deu MM pro gato? E aí ele na mesma hora falou assim, não, mamãe, não. E tampando a cara e fugindo, e o tom de voz dele alterando. Eu falei, aí eu falei, né, pro meu esposo. Falei, o Luca tá mentindo, o Luca deu MM. Ele, para com isso, você fica analisando o menino. Pelo amor de Deus, você tem que parar com essa nena. Eu falei, ele está mentindo. Olha ali o que ele tá fazendo com o corpo, não sei o quê, parará. Deu, tipo, 2 minutos, o gato fez um cocô todo colorido. Eu falei, tá vendo? Eu não falei que ele tinha dado MM pra ele. Então, assim, acontece. Isso acontece, a gente acaba vendo, né? Mas muitas vezes vira brincadeira e não essa coisa de, tá mentindo e etc. Isso não. Gente, eu queria agradecer, antes de fazer as considerações finais, agradecer a simpatia, o profissionalismo. Demorou para a gente se encontrar aqui nas redes sociais, mas, Carol, eu quero fazer o convite para você. Para você vir a Mato Grosso, dar uma palestra, dar um curso. Acho que as pessoas vão gostar bastante. Infelizmente, nesse período de pandemia, a gente está meio restrito com algumas aglomerações, mas a gente espera que isso acabe logo, né? Porque eu acredito que aqui você é muito querida, as pessoas vão querer te conhecer mais. E agora eu queria que você falasse do seu curso. Eu até coloquei aqui Decifrando Pessoas. Quem pode ir atrás dele, como fazer. Gente, isso aqui foi um bate-papo descontraído, mas existem milhões de técnicas, de coisas curiosas que vocês podem aprofundar e, quem sabe, aí começar a diagnosticar você mesmo, as outras pessoas, para ter uma vida mais tranquila, né, Carol? Fala um pouquinho pra gente. Pois seria um prazer estar em Cuiabá. Vamos ver se a gente arruma isso aí, tá? Se você Vamos me conversar ajudar, eu depois, vou. com certeza. Mas eu já fui em Cuiabá do treinamento, fui uma vez e eu tava morrendo de medo porque eu não gosto de calor e chegou lá, nem tava tão calor, eu peguei um tempinho bom em Cuiabá. Mas eu vou estar em Mato Grosso do Sul em novembro, em Campo Grande. Mas o Decifrando Pessoas está aí, o Decifrando Pessoas com linguagem corporal. A gente nesse momento, não entra na parte de microexpressões, né? Porque eu acredito que a pessoa tem que aprender a linguagem corporal, aprender a se conhecer, a ver a sua própria comunicação. E no Decifrando você também aprende a se comunicar melhor, né? Então, assim, é uma dedicação de você conhecer os recursos que tem dentro de você
para você se comunicar de uma forma mais assertiva, e também a questão de você ler o outro através da linguagem corporal. Então, é um curso online, está lá na minha bio, tem o link com todas as informações. Então, se você ficou com dúvida aqui, corre lá, porque tem todas as informações, tem vídeo explicando, falando de todos os bônus que tem. São 12 mentorias durante um ano, a pessoa tem um ano de acesso ao curso. E todo mês tem uma aula aí de 2, 3 horas comigo, onde a gente tira todas as dúvidas. Então, assim, é um curso muito bacana. E qualquer pessoa pode fazer. Eu preciso ter segundo grau, preciso ter faculdade, não preciso ter nada. Você tem que ter vontade de aprender e querer aprender, né? Ter a atitude de querer aprender. Então, para quem tiver interesse... Ele é 100% digital, né, Carol? Isso. Ele é 100% digital, né? 100% digital, uma plataforma super dinâmica. As pessoas falam que parece uma série, parece estar na Netflix assistindo série, porque são aulas pequenas. Então, quando você faz uma aula de 5 minutos, eu vou ver só mais a próxima. Aí você faz... mas eu vou ver só mais a próxima, né? E aí, com isso, você vai fazendo. Tem um monte de aluno meu aqui. O Márcio colocou aqui, é surreal avaliar a comunicação do outro. A Sol, que é minha aluna no curso online. Lislane, no curso online. Então, assim, tem pessoas que fazem o online e o presencial. Tem pessoas que saem do presencial na hora comprando online, porque quer, né? Porque dá para me pausar. No presencial não dá para me pausar. Mas é porque é anestesia. Eu assisti a tua live com a Vina. E eu falei assim, eu ia mudando, vou te confessar, vou te falar a verdade, não vou mentir. Eu saía e ia olhar outras histórias, eu falava, não, vou ver o que ela tá falando, e voltava. E me enganchava, porque o assunto é muito interessante. É muito interessante. Legal. E você vai enganchando um tema com o outro, porque assim, te parabenizo com a tua forma de falar. A tua forma de falar, de se comunicar, porque às vezes você tem um conteúdo, mas não tem a forma de falar. Né? Carol, muito obrigado de coração. A gente esperou muito esse dia. Obrigada. E com toda certeza a gente vai multiplicar aí conhecimento para essas pessoas nesse período de pandemia que tá tão complicado as pessoas estarem se juntando, se abraçando, convivendo, e essas interatividades com a internet ajudam bastante as pessoas a relaxarem um pouco, ter conhecimento e viverem mais felizes, né? Com certeza. É isso aí. Obrigada, tá, Yuri, pelo convite. Galera toda que esteve comigo aqui, obrigada a cada um de vocês. Não deu para eu responder cada um, mas eu vi todo mundo que estava aqui, irmão querido, Mari, todo mundo. Obrigada, tá, gente? Yuri, obrigada pelo convite. Vamos ver a questão de Cuiabá, tá? Vamos sim, vamos conversar. E pessoal que assistiu, brigadão, segue a Carol, me segue a LTV Brasil e esses e outros conteúdos interessantes. Hoje, com a globalização, a gente está em todos os lugares, a todo tempo, a qualquer momento. Boa noite, obrigado, Carol. Deus abençoe. Obrigada, galera. Tchau, pessoal. Valeu. Beijo. Casa, mais uma vez, vem o teu celular, a tua televisão com assuntos de extrema relevância. Cuiabá, criador e quadro, bem-vinda, Michele. Olha o gato louco. Eu? Boa noite. Tá tudo bem, a gente tá no... Prazer é meu, Yuri. Pra conversar, para levar informações para todo o Mato Grosso, para todo o Brasil.